O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. O ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro deu a declaração durante discurso em ato na Avenida Paulista no domingo 7 de setembro. Vamos acompanhar. Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Tem coisas que não fazem sentido. Tarcísio também falou em ditador e ditadura. Vamos assistir. Nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos defender. Chega! Chega do abuso. Chega! Eu tenho certeza que novos tempos virão. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar de novo aqui com um líder que vai estar solto, que a justiça vai se restabelecer. Eu tenho certeza que a gente vai ver a Débora solta. Eu tenho certeza que a gente vai fazer justiça para o Bolsonaro. Eu tenho certeza que a gente vai ver o Bolsonaro disputando a eleição. Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos. Porque o bem vai vencer o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. E o bem sempre vence o mal. Em outro momento, Tarcísio afirmou que se o PT existe hoje é porque houve uma anistia em 1979. Vamos acompanhar. A gente está assistindo um julgamento. A história tenta ser reescrita. A esquerda viveu de narrativa a vida toda. O tempo todo, a esquerda procurou reescrever a história. Vejam, eles dizem que foram responsáveis pela luta pela democracia. Justamente eles que assaltaram bancos, que praticaram atentados terroristas, que cometeram assassinatos e que se beneficiaram da anistia. Aqueles que hoje falam sem anistia foram beneficiados pela anistia no passado. Se o PT existe hoje, é porque houve anistia em 79, senão não existiria. Tá aí, eu fiz até um comentário no X a respeito disso, que essa suposta direita, alinhada ao bolsonarismo, tenta se limpar na sujeira da esquerda. Sujeira da luta armada, onde havia sujeira, essas pessoas que depois entraram na política e fingiram que estavam lutando pela democracia, mentira, estavam lutando pela ditadura do proletariado. Não sou o único a dizer isso. Isso é dito, inclusive, por várias pessoas que fizeram parte daquele movimento ou que são próximas àquele movimento. Eu já compilei declarações nesse sentido, de Eduardo Jorge, de Fernando Gabeira, aquela guerrilheira Vera, várias pessoas que participaram e reconheceram diversas atrocidades cometidas pela esquerda nessa luta contra a ditadura militar para instalação de uma ditadura do proletariado. Não era uma luta pela democracia. Houve gente lutando pela democracia, inclusive no Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, pessoas que estavam tentando fazer o país voltar aos trilhos razoáveis, pelo menos, mas não era o caso dessa esquerda, parte da qual entrou depois no universo político. Então, porque a esquerda foi beneficiada com uma anistia em 1979, o bolsonarismo tem que ser. Só que o Bolsonaro, ele é da linhagem daqueles militares autoritários que também já haviam sido beneficiados por anistia. Porque não foi só a esquerda beneficiada, você teve militares que estavam envolvidos em atrocidade, barbaridade também cometidas pelo regime, com a força do Estado na mão, que também acabaram anistiados naquela leva. Foi uma anistia para os dois lados. E agora não é para dois lados, né? Agora seria uma anistia para um lado só. É claro que se a gente for contar esses episódios de escândalos criminais que depois resultam em impunidade,
pode ser que, se a gente pegar dos tempos mais recentes para cá, fique um 2-1 aí para a esquerda por causa do Petrolão. Não vou nem falar aqui do Mensalão, que a gente já falou bastante, mas o episódio mais recente é o do Petrolão, em que houve uma impunidade geral que até hoje está avançando com decisões no Supremo Tribunal Federal que a gente tem comentado ao longo dos últimos anos. E isso tudo, fora os exageros, os excessos, os abusos, as censuras de Alexandre de Moraes, acabam dando um caldo político e jurídico para essa pressão por anistia. Só que o Jair Bolsonaro subiu ao poder prometendo mudar o destino do Brasil. E aí, ele, sentindo que perderia a eleição e depois, inclusive, de ter a derrota consumada, ele tentou reviver 1964 e agora aguarda 1979. Quer dizer, o Brasil ficou preso num looping de aloprados concorrendo, disputando, se digladiando na lama, e com herdeiros desses movimentos que são muito complacentes com os seus respectivos legados. Duda Teixeira. O Tarcísio, eu não tinha visto esse vídeo dele, ele faz uma acusação ali à esquerda de estar distorcendo o passado, mas ele está fazendo isso ali em cima do trem elétrico na Paulista. Quando ele diz, por exemplo, que se não tivesse acontecido uma anistia aos grupos da luta armada na esquerda, o PT nem existiria. Isso aí é uma coisa da cabeça dele. Assim, só lembrando aqui, o PT não nasce só dessa turma da luta armada. O PT, a principal origem do PT, 1980, 81, que nasce o partido, é o sindicalismo, do qual Lula era o principal líder, o líder que mais aparecia ali na televisão, né? Citado por veículos de imprensa no exterior, e também se junta aos sindicalistas, muita gente da classe média, intelectuais também, artistas, com a bênção, digamos assim, da Igreja Católica, a turma mais da teologia da libertação, mas a turma da luta armada. E aí, acho que o principal membro aí seria o José Dirceu, né, que vai... ele está envolvido naquele sequestro do Charles Elbrecht, depois tem ali uma negociação, ele vai para Cuba, é treinado, formado ideologicamente, volta e entra nessa composição do PT. Então, assim, sim, havia membros que participaram da luta armada dentro do PT, mas o PT não se restringe a isso daí. Bom, e aí, falando de distorcer a história, é interessante que nesse 7 de setembro, o que a gente menos viu foi o 7 de setembro mesmo, que era uma data ali para lembrar a independência do Brasil de Portugal, e o que se viu foi defesa do PIX por parte ali do governo, mascotezinho da COP30 desfilando, Zé Gotinha, pessoal pedindo anistia e bandeira dos Estados Unidos. Então, acho que o Brasil, nesse 7 de setembro, demonstrou que a gente não dá nenhuma referência à história, né? A gente não respeita a história e quando a gente traz a história, a recordação, o que a gente faz é distorcer tudo sem qualquer respeito. Ricardo Kertzmann. A fala do Tarcísio, ela traz um monte de recados e, a meu ver, são recados todos muito ruins, recados muito, muito incertos, para falar bem a verdade, porque a partir do momento em que ele dessa guinada ao extremo, a partir do momento que ele dessa guinada ao radicalismo bolsonarista, atacando de forma tão veemente assim o ministro Alexandre de Moraes, ele deixa aquela figura de político moderado, um político mais ao centro, e caminha para esse extremo, que eu considero uma atitude bastante arriscada, Felipe, porque nesse momento, né, a gente vem falando isso com relativa frequência, e a história das eleições, principalmente a última eleição, mostra isso muito bem. Nenhum polo vai conseguir vencer a eleição sozinho. E se você não tiver o voto decisivo, porque a margem novamente deve ser apertada entre vencedor e perdedor, se você não tiver o voto decisivo do eleitorado mais ao centro,
você vai acabar entregando a vitória para o outro lado. Então, eu considero uma jogada arriscada do Tarcísio, que também, Felipe, ele aproveita o momento para caminhar em relação ao discurso discurso da fé, o discurso de religião, quando ele vai e cita que foi apreendido, pede para a polícia devolver o caderno de orações, de sermões do Silas Malafaia. Com relação à evocação da anistia, conforme você no grupo já tinha falado isso com a gente, reforçou agora, é muito bem lembrado essa posição, porque conceder a anistia agora seria persistir ou manter algo que já foi feito no passado diversas outras vezes, Felipe, e ao que parece não está funcionando, porque nas anistias anteriores, eu vou trazer aqui à memória apenas as duas últimas. A anistia de 61, que foi contra os golpistas que não admitiam a possibilidade do presidente Juscelino, que havia sido eleito, assumir. Então, em 61, houve a concessão de anistia, que não adiantou nada, porque em 64 houve o golpe. E aí, novamente, em 1979, vem a anistia. Se a gente mantiver esse padrão, é claro que a gente só vai estar incentivando que de tempos em tempos novas aventuras antidemocráticas acabem acontecendo. Duda, quer complementar? E esse caderno de sermões, bom, não custava nada devolver, né? Quer dizer, se só tem sermões ali, então que se devolva, né? Eu acho que realmente, a menos que realmente tenha mais informação ali, estejam investigando, mas nesse ponto entendo aí a reclamação do Tarcísio. Agora, a gente viu claramente, vocês citaram que o Tarcísio está arriscando mais, ele subiu o tom. Então, o que ele estava dizendo até então ele falava de indulto. Então, meu primeiro ato, se eu for presidente, vai ser dar um indulto ao Bolsonaro. Aí, primeiro, ele já admitiu que ele tem pretensões presidenciais. E aí, estamos falando de indulto, ele como presidente, seria, né, como presidente lá no começo de 2027. Mas quando ele concentra na questão da anistia e fala isso em cima ali do trem elétrico e faz uma pressão no STF, chama o Alexandre de Moraes de ditador, fala em tirania de Moraes, ele está enfrentando o STF e ele está botando a anistia na fogueira ali do Congresso, né, fazendo uma pressão aberta. E aí talvez tenha um cálculo da parte do Tarcísio que não é assim, o Tarcísio quer que a anistia seja aprovada, porque talvez ele não tenha essa esperança, né? Porque no final isso pode parar, tem uma grande chance de parar no STF. E no STF, ainda que se possa ali conversar com os ministros, fazer alguma negociação, a gente sabe que esse tema seria mais difícil, mas talvez a ideia do Tarcísio seja só jogar o assunto como uma maneira de desgastar o governo Lula e enfraquecer o governo Lula nas suas negociações com o Congresso, que estão a cargo de Gleisi Hoffmann, que lá no Congresso não tem conseguido absolutamente nada. E em seu discurso, o governador de São Paulo também pressionou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, a pautar a anistia. Vamos assistir ao próximo trecho. É por isso que a gente está aqui, para dizer para o Hugo Mota, paute a anistia. Qual é o recado que vocês querem dar para o Hugo Mota hoje? Presidente de casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário. Pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute a anistia. Deixa a casa decidir. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Em outra cena, Jair Bolsonaro, Tarcísio voltou a defender a candidatura do ex-presidente nas eleições de 2026. Vamos acompanhar. Não podemos ser mais tímidos. Não sejamos tímidos. Vamos defender isso com toda a força da nossa alma. Vamos defender a liberdade. Vamos defender o Estado de Direito. Vamos defender a nossa democracia representativa. E é fundamental que, para isso, as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Para isso, é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem.
Só existe um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro. Tá aí o Tarcísio fazendo um bingo, cumprindo toda a tabelinha de demandas do bolsonarismo. Ele criticou o Alexandre de Moraes associando a ditadura e tirania, chamou de tirano, falou da ditadura da toga. Ele defendeu a anistia e fez pressão, inclusive, sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ele disse que o candidato natural é o Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. Ele precisa fazer tudo isso para obter o apoio de Jair Bolsonaro, para que ele próprio seja candidato. Ele sabe perfeitamente que Jair Bolsonaro está inelegível. Na verdade, já tem duas aí condenações à inelegibilidade, no caso da reunião com embaixadores, no caso da própria instrumentalização do 7 de setembro, e provavelmente no final, até o final dessa semana, na sexta-feira, deve ganhar outra inelegibilidade que é decorrente da sua provável condenação pela trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Então, ele sabe perfeitamente disso. Só que enquanto dura o julgamento, enquanto a família Bolsonaro quer atrelar a corrida eleitoral à sua defesa política e jurídica, o Tarcísio faz esse jogo, colocando Jair Bolsonaro como o candidato. E quem também se pronunciou sobre 2026 foi o pastor Silas Malafaia, que chamou de imaturidade política se lançar candidato no lugar de Bolsonaro. Quer dizer, é a esse tipo de demanda manifestada pelo guru da estratégia bolsonarista, Silas Malafaia, como a gente viu nas mensagens de WhatsApp trocadas entre ele e Jair Bolsonaro, contra esse tipo de colocação de que seria uma imaturidade se lançar candidato, que o Tarcísio faz o jogo. É justamente para que ele não fira suscetibilidades do bolsonarismo, para que ele se coloque como alguém que está em defesa do presidente, e caso outras forças, mas sem a atuação dele, decidam que Jair Bolsonaro não pode concorrer, e ele próprio reconheça que diante dessa impossibilidade precisa de alguém que tem força, etc., aí sim o Tarcísio encarna a figura do candidato, mas não é por ação dele. E é isso que o bolsonarismo queria que ele fizesse, como fica absolutamente claro nesse vídeo do Silas Malafaia. Vamos assistir. Eu estou ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou para mim, a esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro! Eu sou um cara que elogio e critico. Está aqui o Tarcísio. É meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado. Já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer, se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Tá aí o guru do bolsonarismo, o estrategista do marketing eleitoral, Silas Malafaia, Ricardo Kertzmann,
mostrando assim, olha, o Tarcísio agora ele está se comportando direitinho, agora ele está se colocando abaixo de Jair Bolsonaro, com toda a sabugice que a gente espera de qualquer outra pessoa que não seja do campo petista. Afinal, temos um imperador no campo fora do petismo, embora haja um monte de decisões comuns, como a gente vê e analisa no Congresso Nacional, até em sanções presidenciais, quando Jair Bolsonaro estava no poder, mas é como se esse campo tivesse que seguir tudo que Jair Bolsonaro quer, porque ele é o dono, ele é o imperador, ele é o rei. Que visão de democracia é essa, Ricardo Kertz? É o padrinho, é o poderoso chefão, é o Godfather, Vito Corleone. Todo mundo tem que ir lá beijar o anel para poder pedir a bênção. Olha, Felipe, deixa eu começar aqui pelo começo desses vídeos que você mostrou. Em primeiro lugar, a fala do Tarcísio, se na anterior, ele foi veemente e convincente, nessa, né, ao cobrar, fazer pressão sobre Hugo Mota, que é correligionário dele, do mesmo partido, dos republicanos, e dizer que o candidato é o Jair Bolsonaro, olha, isso não convence absolutamente ninguém. Todo mundo sabe que a nenhum pré-candidato interessa que o Bolsonaro tenha qualquer possibilidade de disputar. Agora, olha, Felipe, o Tarcísio já foi chamado de rato, né, ele e outros governadores, pelo Eduardo Bolsonaro, já foi também acusado, Flávio Bolsonaro não, pelo Eduardo Bolsonaro, já foi acusado também pelo próprio Eduardo Bolsonaro de defender os mercados, e agora, a meu ver, pelo menos, ele levou uma bela de uma sapatada, né? Ele levou uma bronca em público do Malafaia, que falou de forma muito clara, né, que politiqueiros vão lá e depois saem dizendo que são candidatos. A mim, me parece uma tremenda humilhação. E a cara de paisagem que ele faz quando o Silas Malafaia chega perto, e um coloca a mão no ombro do outro, e o Tarcísio fica meio que concordando com o Silas, porque ele diz o seguinte: eu já dei bronca no particular e estou dando bronca em público também. Olha, Felipe, a mim esse pessoal deveria guardar um mínimo de decoro e um mínimo de orgulho, de amor próprio, para querer ser presidente da República, porque, olha, desse jeito eu não sei como que vai terminar. É uma sucessão de humilhação que não tem fim. E imagina se estiver no poder e contrariar esse pessoal, né? Quer dizer, com que preço a pagar Tarcísio chegaria ao poder? Duda Teixeira. Bom, eu estou assistindo as cenas, vi essas cenas no domingo e tenho uma impressão um pouquinho diferente. Eu tenho a sensação de que teve aí, sim, uma mudança de atitude no bolsonarismo. O que a gente estava vendo até então, e a gente viu naquele relatório da Polícia Federal, da ação de coação do processo contra Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que tinha o Silas Malafaia buscando atenção direto do Jair Bolsonaro, criticando todo mundo que estava ao redor, era uma relação do Silas direto com Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro fazendo a mesma coisa, querendo a atenção do pai, às vezes xingando o pai também, mas e aí criticava o Tarcísio de Freitas, os irmãos do Eduardo também criticando o Tarcísio. Então ali você via realmente uma fragmentação e o Tarcísio acabava virando um alvo. O que eu acho que está acontecendo agora? No mesmo trio elétrico sobe o Tarcísio, o Malafaia e a Michele. Então eu já vejo aí que talvez que não seja por acaso, né? Quer dizer, já tenha uma sinalização da parte do bolsonarismo de que o Tarcísio vai ser endossado. E o que ele diz ali para o Tarcísio olha, já falei mal desse sujeito, mas hoje é um leão, né? Então é meio que assim, ó, vamos de Tarcísio. E Tarcísio está me parecendo não só que é cada vez mais a opção do bolsonarismo, mas também a opção do centrão, né? Não acho que ele está fazendo isso como um Eduardo Bolsonaro que sai na louca fazendo o que bem entende. Eu acho que tem aí um consentimento do centrão de Antônio Rueda, Ciro Nogueira, de Gilberto Kassab, de que a gente está com você
pode falar em anistia, isso só vai causar tumulto para o governo, vai inviabilizar pautas do governo no Congresso e aí depois a gente fica junto na eleição ano que vem. Só não tem nada de diferente, Duda. É isso que a gente está falando. Você tem o Tarcísio fazendo um discurso mais ainda alinhado ao bolsonarismo e o bolsonarismo acatando o Tarcísio dessa maneira, porque, como a gente já está analisando há muitos meses aqui, precisa mais até do Tarcísio. Então, só concluindo aqui, que eu estava falando, que o Duda fez um comentário que eu não considero diferente, considero complementar, porque se a gente pegar a origem da treta mais recente entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas foi na questão do tarifaço. Porque Eduardo está lá nos Estados Unidos articulando medidas contra o Brasil ou contra autoridades brasileiras para ele usar como instrumento de chantagem na pressão pela anistia do pai. O Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo, não pôde ficar a favor de sobretaxa de produtos brasileiros, uma tarifa de 50%, sendo que você tem aqui uma grande indústria com muita exportação para os Estados Unidos, como a gente mostrou e analisou naquela época. Então, havia esse ruído de Eduardo Bolsonaro querendo que todo o campo fora do petismo ficasse do lado dele em relação a essas medidas e o Tarcísio tendo que defender os interesses dos brasileiros como governador de Estado. E passado isso, quando veio Lei Magnitsky, restrição de vistos, etc., mais focados aí nas autoridades brasileiras, e o tarifaço foi sendo um pouquinho esquecido, e Jair Bolsonaro colocou panos quentes ali na relação entre o Eduardo e o Tarcísio. O Tarcísio não deu muita bola para o Eduardo, ele continuou se dirigindo ao Jair, depois Jair Bolsonaro ficou em prisão domiciliar, mas o Tarcísio começou a articulação pela anistia com parlamentares do Centrão no Congresso Nacional. E claro que o Centrão ele sempre cheira a perspectiva de poder. Então, se ele sente que o governo Lula está com desgaste, que existe uma tendência de crescimento do Tarcísio, ele pode entrar no barco do Tarcísio. E tem uma outra questão, que mesmo o Centrão defendendo a anistia, eles sabem que existe jurisprudência no STF para que não haja anistia em relação a crimes contra o Estado Democrático de Direito, uma decisão que já foi tomada no caso do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira. Então, se a anistia eventualmente for aprovada de uma maneira ampla, geral e restrita, como gostaria o bolsonarismo, eles sabem que a tendência no STF, pelo menos, a tendência, porque esse país é um tanto imprevisível, mas tem alguns elementos previsíveis, a tendência é que Jair Bolsonaro não ganhe a elegibilidade de volta, não seja completamente liberado de qualquer tipo de pena. Então, eles se sentem à vontade para fazer uma articulação que serve como aceno para o futuro presidente, podem aprovar a medida no Congresso Nacional, se conseguirem essa maioria e o presidente da Câmara pautar e o Senado, enfim, não ignorar. Só que se o STF rejeitar, o STF também vai ser criticado por associação ao governo Lula e isso pode gerar mais desgaste para o próprio Lula. Então, assim, você tem um cenário em que o Tarcísio está articulando uma anistia, usando a sua perspectiva de poder, sendo um candidato elegível. E isso interessa ao Jair Bolsonaro. E como disse o Ciro Nogueira numa entrevista à Folha, os filhos do Jair Bolsonaro eles vão fazer aquilo que o pai quiser. Então, se o pai sentir que o Tarcísio está sendo útil para a sua liberdade ou para a amenização da sua pena de alguma maneira, e ele precisar dar o apoio ao Tarcísio por causa disso, embora vai dizer que é pelo Brasil, pelas liberdades, etc., Jair Bolsonaro vai dar e os filhos vão ter que entubar. Mesmo o Eduardo, com toda a ambição dele de ser presidente, com todo o ciúminho que sente em relação a esse crescimento do Tarcísio de Freitas. Então, você teve um momento de tensão ali atrás e agora você tem um momento em que eles estão se afinando num discurso. Agora, mesmo nessa afinação, o Tarcísio sobe o tom e ele fica parecendo um tanto mais radical do que aquela figura mais moderada que muitas vezes falada a respeito dele, porque não é um bolsonarista raiz, etc. E aí vem uma outra questão sobre as eleições de 2026, que foi abordado pelo Rodolfo, foi abordado aqui no comentário do Ricardo, que nós temos abordado, que é o seguinte: o eleitorado moderado vai para onde?
Então, Jair Bolsonaro está com uma rejeição altíssima, acabou de sair, inclusive, pesquisa CNT, mostrando que 57,5%, acho que foi isso, não votaria em Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Quer dizer, é um número muito forte. Mais da metade da população não é só que rejeita, é que não votaria de jeito nenhum. Sendo que o Tarcísio de Freitas, ele tem 25 pontos a menos nessa rejeição mais elevada de todos, que é o não votaria de jeito nenhum. Ele está lá com 33,5, uma coisa assim. Claro que não é tão conhecido nacionalmente e o objetivo do Tarcísio é esse, é crescer ganhando a projeção e popularidade sem absorver a rejeição do Jair Bolsonaro. Mas com esses movimentos, ele vai absorvendo também um pouco da rejeição. A questão é, fim do julgamento, depois do fim do julgamento, ainda tem um ano para a eleição. Então, o Tarcísio teria um ano para reverter essa eventual absorção da rejeição do Jair Bolsonaro. Só que ele está deixando um material de discurso em carro de som, ataque ao STF, lá outro dia em Barretos, né, onde teve o festival, ele balançou ali o bonequinho do Jair Bolsonaro. Então tudo isso vai ser usado na propaganda lulista de defesa do Brasil, da soberania. Aí o Tarcísio está lá discursando com bandeira dos Estados Unidos na manifestação do 7 de setembro. Então o Tarcísio está mandando, é uma pergunta, Tarcísio está colocando esse eleitorado moderado, que é o que decide a eleição, no colo do Lula, com esse alinhamento. Ele está conseguindo a base bolsonarista para o primeiro turno, mas está dificultando a situação dele para o segundo turno. Aí eu tenho que fazer o trabalho do outro lado. Claro que, estrategicamente, se pensa que vai ter um ano para reverter e, claro, vai ter mais desgaste ainda do governo Lula. Tem CPMI do INSS, você tem a corrida eleitoral com provavelmente outros candidatos, até em primeiro turno, criticando o governo também. Você tem esse alinhamento com o STF, que gera maior desgaste. Então, esse é o tabuleiro, esse é o xadrez. Você dá um passo para um lado, mas depois você tenta chegar para o outro. A questão é o que vai se perdendo de vez pelo caminho. Duda Teixeira. Eu vejo aí nesse xadrez, dois jogos de cena do Tarcísio que acho que ele faz um movimento, mas na verdade o objetivo é outra coisa. Exato, então, exato. Quando ele está falando ali de anistia, ele talvez não tenha esperança de que a anistia realmente seja aprovada no Congresso, mas ele está querendo tumultuar o cenário político e dificultar qualquer negociação do governo lá no Congresso. E o segundo jogo de cena é esse de dizer que Bolsonaro é o nosso candidato, né? É muito difícil que o Bolsonaro consiga reverter a inelegibilidade, né? Não só ele já foi condenado 2 vezes no TSE, como tem o risco de ser condenado de novo agora pelo STF. Mas o que ele faz com isso? Ele arrebanha aí os eleitores do Bolsonaro pensando numa candidatura dele próprio no ano que vem. E conectando uma coisa à outra, a própria anistia, se ele próprio entende que o STF não vai permitir para Jair Bolsonaro, ele defende para agradar os bolsonaristas, sabendo que ela não vai entrar em vigor e o candidato eventualmente será ele. Ricardo Kertzmann, então, eu queria levantar essa questão para você sobre o risco de Tarcísio se bolsonarizar tanto em discursos públicos, em eventos assim, adquirindo até o tom bolsonarista, justamente para agradar ao bolsonarismo, mas, repito, com esse risco de perder o eleitorado mais moderado, de absorver a rejeição de Jair Bolsonaro. Como é que você enxerga esse cenário? Sim, Felipe, o risco é real e a despeito de ter muito tempo daqui até a campanha do ano que vem para ele limpar a barra dele, e ainda que o governo Lula vá sofrer bastante essas questões, como você já falou, a respeito de CPMI, até mesmo, Felipe, as questões macroeconômicas, o ambiente, né, não é nada favorável para o ano que vem, mesmo que o presidente Lula, que o governo abra os cofres e comece com todos esses programas assistencialistas, como aquele que a gente viu semana passada aqui em Belo Horizonte, o Gás do Povo, tudo isso ainda é um cenário muito complexo para o presidente Lula. Então, a despeito de toda essa situação, é um movimento muito arriscado, sim, do Tarcísio. Agora, Felipe, o Centrão apoiar e embarcar nessa candidatura do Tarcísio é possível, sim, eu acho que até esperado.
Assim como se chegando que vem, por algum fator, o presidente Lula tiver, pelo menos nas pesquisas, com uma possibilidade de vitória mais fácil, né, ou fácil, vamos dizer assim, em relação ao oponente, ao bolsonarista, o Centrão também volta atrás e pula para dentro da candidatura do Lula da mesma maneira. Esse pessoal não tem o menor pudor. O que eu acho que jamais pode acontecer, ou jamais irá acontecer, é os Bolsonaro, e principalmente o Jair Bolsonaro, de fato, abraçar, se tornar um amigo de fé, irmão camarada, seja do Tarcísio ou de qualquer outro. O histórico dessa turma não é esse, Felipe. O Jair Bolsonaro era o melhor amigo, era o best friend forever do Sérgio Moro, do Gustavo Bebiano, do Alexandre Frota, Joyce Hasselman e tantos outros, General Santos Cruz, e toda essa turma foi sendo largada ao longo do caminho, não porque traíram o presidente Bolsonaro, não porque começaram a aderir a causas petistas, nada disso. Simplesmente porque em algum momento e por algum motivo não concordaram 100% com a família Bolsonaro. Por isso que, ainda que o Bolsonaro e a família apoiem uma candidatura, a do Tarcísio, se for o caso, Felipe, olha, eu duvido, Felipe, que isso tenha uma vida muito longa, dado, como eu disse, o histórico desse pessoal. A gente viu como que a própria família, pai e filho, se tratam na vida privada. Diga tudo. Essa amizade, realmente, essa aproximação do Tarcísio com o bolsonarismo, ela realmente traz riscos, né? Um deles é ele ganhar um beijo de Judas ali, né? Que é o Bolsonaro falar, Tarcísio, é o Tarcísio meu candidato, mas na chapa eu quero a Michele Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro. E aí o Tarcísio vai carregar muito da rejeição ao bolsonarismo. O Felipe comentou, esses discursos do Tarcísio já empurram esse eleitorado moderado para o Lula, e aí se o Tarcísio tiver um vice com sobrenome Bolsonaro, esse movimento fica ainda mais forte. Hoje há um movimento ali no Centrão para impedir que isso aconteça, né? Para que o Tarcísio não tenha um vice com esse sobrenome Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Porque se tiver, vai ser mais refém do bolsonarismo ainda, né? Porque aí, em caso de divergência, pode começar a haver uma sabotagem, pode começar a haver uma fritura, pode começar a haver um incentivo até a um processo de impeachment para que a pessoa com o sobrenome Bolsonaro acabe assumindo o lugar dele. Quer dizer, o Tarcísio sabe bem, não é por falta de aviso que ficar tão refém assim do bolsonarismo pode ser perigoso para ele. Ele, embora esteja alinhado, embora tenha essas falas públicas, a gente sabe das preocupações que ele costuma manifestar nos bastidores em relação ao bolsonarismo mais radical. Então, tem muita água para correr ainda debaixo da ponte, mas a gente está dando panorama aqui de quais são as vias.